A ferramenta de inteligência do Ministério da Justiça chamada Cortex, que permite monitorar pessoas e veículos nas ruas de diversas cidades e rodovias de todo o país. Pessoas podem ser acompanhadas sem prévia análise do judiciário e fora de inquéritos policiais. Ferramenta de inteligência do Ministério da Justiça chamada Cortex, que permite monitorar pessoas e veículos nas ruas de diversas cidades e rodovias de todo o país em tempo real, sem precisar registrar a motivação da consulta. Isso significa que pessoas podem ser acompanhadas sem prévia análise do judiciário e fora de inquéritos policiais. Segundo reportagem do UOL, fontes do governo disseram que 55 mil usuários civis e militares têm acesso ao sistema em mais de 180 órgãos públicos no país. O Ministério da Justiça reconheceu que os milhares de usuários do sistema não são obrigados a explicar o motivo da escolha de seus alvos. Entre 2019 e 2022, um total de 360 mil cidadãos já tinham sido identificados pela ferramenta. Alguma novidade nessa notícia, professor Sônia? Olha, Pavi, acho que 2 pontos podem ser trazidos à tona. O primeiro deles, eles estão cometendo aqui o mesmo erro que é o do porte de arma e posse de arma. É você atribuir o problema ao próprio instrumento, que é uma evolução tecnológica. A questão não é a tecnologia, não é o sistema, não é este elemento, o Cortex ou aquele que era o First Mile, eu não estou lembrado qual é o nome do outro. Esse não é o problema. O problema é quem usa, por que usa e para quem está aberto. A maneira como está exposto aqui significa que a vida privada de todos está aberta para qualquer indivíduo que esteja no poder e possa monitorar sem justificativa. Aí é que está o problema. A justificativa deveria vir no caso de indivíduos que não fazem parte do serviço de inteligência e estejam monitorando cidadãos mediante um mandado judicial porque há suspeita de que eles são criminosos. Aí estaria liberado. O problema não é um instrumento, é como você entregar uma arma e entregar uma rosa. O indivíduo pode matar outro com os 2 instrumentos, porque é aquele que usa que está fazendo. Quando o João... Até é interessante fazer Como é que se mata com uma rosa? Você pode enfiar aqui no olho, o caule, e gira. Pô, não deveria nem ter falado isso, né? Vou ser preso agora. Não. Agora eu estou só uma duvidando. rosa, gente. Mas aqui entra. Eu estou duvidando. Dependendo do cara, você pode matar alguém com uma caneta. Uma caneta. Não, só se for Rosa Rainha do Tráfico. Agora Aí eu fiquei tenso, eu fiquei com medo que você criou um problema pra mim. Não, eu achei aí, meio MacGyver o negócio desse. Isso aí é eu achei um literatura... pouquinho MacGyver. É mesmo, eu concordo. Você é mais... Não, deixa eu até falar. Olha, isso aí é literatura de ficção científica e literatura de ficção policial. Isso não existe. Eu apenas fiz uma brincadeira. Já isso aí bem claro que agora eu fiquei tenso. Mas continuando... Quando ele havia falado, eu ia até deixar muito claro por que Gestapo. Porque o que se alegaria naquele momento, quando estava sendo criado aquele órgão para fazer o que eles queriam, apenas um monitoramento das pessoas para saber o que falam sobre o Supremo, sobre falam da justiça brasileira. O problema é que todos os órgãos de policiais que juntam polícia e inteligência e se tornam instrumentos de repressão, eles começam com a justificativa de que o objetivo é apenas obter informações sobre aquilo que está fazendo, como se fosse uma espécie de saque. Mas para aí já existe o saque, todo com transparência, tudo feito. Por isso que quando você dá um caráter que dá muito poder e você não tem fiscalização e pode ser usado de uma forma, ele pode se tornar, sim, uma polícia política. Pode, por isso, fazer... Estou explicando, pelo amor de Deus, que é para não dizer que eu chamei alguém aí de nazista. Não estou chamando ninguém. Estou falando apenas de uma análise do que aconteceu. E, para encerrar, o João falou... Porque, olha, estou pensando ainda, não nem prestei atenção, mas eu estou na rosa. Eu estou preso na rosa. Porque eu já vi caso, por exemplo, rosa mata afeto. A Rosa Weber, por exemplo. Né? Esse é um caso de rosa que mata. Sim. Não é? Mas pode termina aí que eu estou pensando. Mas quando o João falou dos crimes que foram divulgados pelo Múcio, que houve um pequeno debate aqui, ali o que o Múcio falou é elemento suficiente para o impeachment do Lula. Eu vou te dizer por qual razão.
Porque a empresa que foi vitoriosa, ela foi afastada, segundo o Múrcio, por motivos ideológicos que se aproximam do antissemitismo. Mas o problema não é esse. E é o flagrante eterno, porque tem a ver ele falando. Mas aí tem um problema, não é esse. O problema é maior. Sabe por qual razão? Porque aquele israelense que ganhou, ele já tem uma planta aqui no Brasil e o objetivo é produzir os obuses na plataforma de um tipo de antimíssil que já tem no Brasil, que é o sistema Astros. E o sistema israelense, ele faz uma economia e ele pode ser utilizado, inclusive, já no que nós já temos aqui. Aí tem um dado. Qual é o dado que pode gerar, sim, o impeachment do presidente da República? O que se alegou é, primeiro, o TCU não aceitou isso e reprovou que fosse para o candidato chinês. O grande problema é que o candidato chinês e a China propriamente dita, ela tem interesse em ter o controle acionário da Avibraz. A Avibraz é que produz o sistema Astros de defesa antiaérea no Brasil. Ou seja, se porventura houver uma razão ideológica e algo escuso nessa recusa, isso é motivo suficiente para dizer estamos entregando um sistema de defesa do Brasil para a China com a intenção do presidente da República. É que tem algum sistema de defesa também, né? É que ele nunca precisou usar. O Brasil é assim, a hora que precisa usar, você vê que está sem manutenção. O sistema Astros é excelente, é muito bom e é um dos melhores que tem. Agora, tem um determinado alcance. O outro, que é o que a Elbit quer trazer, ele teria vencer para fazer, ele vai dar uma maior amplitude. Razão pela qual era a lógica? Fazer numa plataforma móvel, não é blindado, em que já existia e a israelense poderia fazer aqui no Brasil. O problema todo é que o sistema Astros, que é que faz a plataforma e botaria um novo obus, é produzido pela Avibraz, que as empresas chinesas ou o governo chinês quer ter o controle acionário. Sim, alguém quer falar do monitoramento de cidadãos? Eu queria só mencionar o poder dessa ferramenta, esse Cortex, né? Eu estava lendo aqui a descrição, a câmera pega a placa do veículo, já sabe quem é o dono do veículo, automaticamente CPF, endereço, cruza com o CNPJ, sabe os funcionários que trabalham naquela empresa, cargos, salários, no limite cruza tudo, pode até auxiliar a Receita Federal a saber se a pessoa está ou não sonegando imposto. Então é uma ferramenta muito poderosa e eu fico abismado de saber que milhares de servidores têm acesso a ela sem nenhum controle. Eu acho que isso é uma informação relevante. São 55 mil pessoas que podem estar monitorando no Big Brother do Amor você. Eu ou qualquer um de nós aqui, porque não há necessidade de um mandato nesse momento, inclusive, você que recebe suas notificações lá da Justiça direto, lá que sabem quando você está em casa, certamente está sendo monitorado, Pavinato. Mas você que está nos acompanhando também pode, já que não há necessidade nenhuma de um mandato judicial. Eu acho que isso é assustador. E ele é similar ao sistema chinês, que a China vendeu para vários países da América Latina e eles estão endividados com a China nesse sentido. Para você ver, Pavinato, que não há um estado de exceção, um estado de direito vigente, é um estado de exceção, e quando a gente critica, nós que somos os loucos por criticarem esse estado de exceção. Você imagina um escândalo desse no governo anterior? Meu Deus, pararia a mídia, plantão na Globo, ia ser um escândalo total, igual o do Múrcio. Imagina um ministro do Bolsonaro falando uma coisa dessa. Pararia tudo. Lembra do secretário de Cultura, quando teve aquela péssima ideia de jirico, de merda aquela ideia? Caiu. De fazer o videozinho num cenário igual lá do Goebbels e depois Lohengrin, que era a ópera preferida de Hitler, que viu 32 vezes na ópera de Viena, Lohengrin de Richard Wagner. Mas ele caiu. Agora, no governo Lula, não. Esse bando de... eu nem sei que nome dar a um sujeito que demonstra esses trejeitos nazistas. Eles permanecem. Eles estão firmes. E provavelmente muitos tão firmes quanto o caule de rosa que o professor usa para dar golpes na cena. Não, mas legal a informação. Isso é uma brincadeira e é ficção científica, pelo amor de Deus. Mas a privacidade não existe mais no mundo contemporâneo, né? A gente viu nesses casos do Alexandre de Moraes, ele intimava as Big Techs, e com exceção do X, eles entregavam os dados numa tranquilidade enorme, até num gancho do que você falou esses dias. Falar, a decisão judicial, ó. Decisão judicial, vira esse mantra. Vira esse mantra ou bataclava? Balaclava. Mas nesse caso aqui é sem decisão judicial, né? O sistema, os servidores públicos acessam e não se sabe onde a gente está andando por aí. É a mesma coisa hoje em dia no Brasil. Mesma coisa. Decisão judicial. Essa é sem balaclava ou com balaclava. Sem balaclava. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então,
a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.